Neste vídeo, nós vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula 10 do terceiro ano ou da terceira série do ensino médio. A número 1 diz o seguinte: qual o valor mais próximo da taxa equivalente à taxa nominal de 24% ao ano, com capitalização mensal? Então, o que acontece nesse sentido aqui? Nós vamos ver que nós estamos trabalhando com uma taxa nominal de 24% ao ano, certo? Então, o que seria esse 24%? Então, seria 24% é a mesma coisa que 24 sobre 100, que é igual a 0,24. Quando nós falamos em taxa, nós vamos trabalhar com seu valor unitário, ok? Pois bem, se é 24% ao ano e a capitalização é mensal, eu vou ter que dividir essa taxa aqui em 12 pedaços e vou obter como resultado 0,02. Então, 0,02 ou 2% é a capitalização mensal. Só que nós temos um problema aqui. Nessa capitalização de 0,2 ou de 2% ao mês, nós vamos verificar se semestral, bimestral ou anual essa taxa corresponde ao valor que está enunciado aqui no nosso probleminha, tá? Uma das coisas muito importantes que nós precisamos saber: taxa nominal não é taxa equivalente, tá? Então, a primeira coisa que eu posso descartar aqui é o 24% ao ano. Essa é a taxa mensal. Então, vou escrever aqui: taxa mensal. A taxa mensal é de 2% ao mês. Na capitalização composta, nós não podemos simplesmente multiplicar 12 vezes 2 e achar a taxa anual, tá? Então, o 24% não é. Mas, afinal, como é que nós vamos descobrir isso? Para nós trabalharmos com esse juro sobre juro e achar a taxa equivalente, nós vamos usar uma formulazinha. E essa formulazinha diz o seguinte: Q1 mais a taxa maior, veja bem, já vou explicar isso aqui, é igual a 1 mais a taxa menor elevado a n. O que significa esse i maior e esse i menor? Quando eu estou falando no i maior, vamos supor a seguinte situação: eu estou falando em taxa anual e taxa mensal. O I maiúsculo vai ser a taxa anual. O I minúsculo será a sua equivalente em meses. Se eu estou falando em taxa mensal e taxa diária, o I maiúsculo representa a taxa mensal. O I minúsculo é a sua taxa equivalente ao dia. Então, o I maiúsculo seria o período de tempo maior. Ano ao invés de mês, mês ao invés de dia, e assim por diante. Ok? Então, como está falando o anual eu já descartei. Isso aqui não pode, porque não é 12 vezes 2, não é 24 na capitalização composta. Como tem 2 semestres, eu vou ver essa taxa semestral. Então, eu vou colocar aqui, ó. Qual será, então, a taxa semestral? Essa é a nossa grande questão, tá? Então, vamos ver. Como que eu faço isso? O que significa o N? O N significa a quantidade de vezes que o período da taxa maior, a quantidade de vezes que o período de tempo da taxa menor entra na taxa maior. Como assim? Imagine que a taxa maior é ano e a taxa menor é meses. Então, o N será 12, porque tem 12 meses em um ano.
Vamos imaginar, por exemplo, que a taxa maior fosse ano e a menor fosse semestre. Quantos semestres tem um ano? Tem 2. Então, o N seria 2. Tá? Agora, vejamos o que eu estou querendo saber aqui. Eu quero saber a taxa semestral. Então, o I maiúsculo será semestral. E o I minúsculo vai ser justamente a mensal. Porque eu tenho o valor mensal e quero saber o valor semestral. Tá? Então, o I maiúsculo, porque é o período de tempo maior, e o I minúsculo mensal, né, porque por um período de tempo menor. Agora, a grande pergunta é, qual é o valor de N? Aí a gente se pergunta assim, quantos meses tem um semestre? Ah, tem 6 meses. Então, quantos períodos cabem no período maior? Quantos meses tem um semestre? Então, são 6. E agora sim eu começo a trabalhar. 1 mais a taxa semestral é igual a 1 mais a taxa mensal. Taxa mensal é 2%. Só que eu tenho que lembrar que na fórmula eu não uso 2. Eu uso 2 sobre 100 ou 0,02 elevado a N, que nesse caso é 6. Agora eu vou fazer ali 1 mais a taxa, que é igual a 1,02 elevado à sexta potência. Claro que 1,02 elevado à sexta potência, eu vou utilizar a calculadora para resolver isso aqui, tá? Tá, professor, mas e se por um acaso eu tivesse numa prova do Enem ou numa prova no vestibular? É muito provável que eles teriam que dar essa informação. Por exemplo, 1,02, considere lá que vale 1,126. Né? Vamos dar um valor aproximado. Porque quanto mais casas decimais você usa, mais o valor fica aproximado do real. Tá? Então, se tu usar uma casa depois da vírgula, vai dar um valor. 2 casas, outro valor. Nós aqui, para essa atividade, nós vamos usar umas 4 casas após a vírgula. Tá? Vamos usar isso aí. Lá tem 3 casas, tá. Vamos ver aqui quanto vai dar. 1 mais o I vai ser igual a 1,02 elevado à sexta potência, dá isso aqui, 1,262. Vou colocar, eu exagerei aqui, 6 casas após a vírgula. Agora perceba que esse 1 que é maiúsculo, está somando, ele vai passar diminuindo. Então vai ficar 12, 61, 62, menos 1. O que acontece ao fazer essa subtração? Vai sobrar o valor da taxa. A taxa semestral será 0,126162. Percebam, isso aqui é um índice, é um valor decimal. Para que eu tenha em porcentagem, como está lá em cima, eu preciso multiplicar esse valor por 100. Antes eu dividi por 100 para colocar na fórmula, agora para chegar à porcentagem eu preciso multiplicar por 100. É por isso que a taxa semestral equivalente a 2% ao mês, a taxa efetiva, será exatamente 12,6162. Tá? Agora sim eu coloco o porcento. Quando eu vou olhar lá nas minhas respostas, eu vou verificar que a letra A é aquela que responde a minha questão. No exercício número 2 está pedindo qual é a taxa anual de juros equivalente a 5% ao mês. Quando nós falamos em taxas equivalentes,
em juros compostos não é simplesmente pegar os 5% e multiplicar por 12, tá? Não é assim que funciona. Justamente por uma questão de juro sobre juro. Para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos uma fórmula. E essa fórmula diz o seguinte: 1 mais a taxa do período maior vai ser igual a 1 mais a taxa do período menor elevado à quantidade de vezes que o período menor cabe no período maior. Nossa, que complicação. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Esse Izão, ele vai representar a taxa anual. O Izinho vai representar a taxa mensal, tá? Por isso que período maior e período menor. Não, é só essa ideia de Izão representa a taxa anual. O Izinho representa a taxa mensal. Agora, o que significa o N? O N indica quantas vezes o período menor cabe no maior. Se nós pensarmos que um ano tem 12 meses, isso significa que o N, nesse caso aqui, será 12. Vamos tirar as informações. Então, o Izão. Bom, o Izão é aquilo que eu quero saber. O Izinho. O Izinho representa a taxa do período menor. Então, é 5%. Lembrando que nós não usamos isso aqui. Usamos 5 por 100 ou 0,05. Tá? E o N significa 12 meses cabem em um ano. Então, 12 meses. Ok? Então, isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Então, eu tenho 1 mais essa taxa anual que eu quero saber, igual 1 mais a taxa do mês, que é 5%, ou seja, 0,05. Tudo isso elevado a N, que nesse caso são 12. 1 mais a taxa é igual a 1,05 elevado à 12ª potência. Claro que esse valor eu vou fazer na calculadora, né? 1,05 elevado a 12. Dá um valor aí aproximado, deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo, vamos colocar aqui, 1 mais a taxa maior vai ser igual a 1,79586. Vamos considerar aí, como está trabalhando com duas casas, 4 casas decimais depois da vírgula. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, esse 1 que está somando, ele vai passar para o outro lado diminuindo. Então vai ficar 1,7958 menos 1. Esse resultado dá 0,7958. Este é o valor decimal da taxa, porque na fórmula nós usamos a forma decimal. Agora o que eu vou fazer? Para achar a porcentagem, basta multiplicar isso por 100. Aí eu chego à taxa efetiva, que é exatamente 79,58%. E aí sim, vamos olhar nas nossas alternativas e vamos verificar que a letra B é aquela que responde a nossa questão.